Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Louvado seja Deus. Agora fecha os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque esta noite há de ser memorável. A nossa alma vai se encontrar contigo agora pelos caminhos da sua palavra. Eu quero lhe fazer 2 pedidos que são de suma importância nesta noite, Pai. Primeiro, todos os demônios que saíram dos infernos para virem pelejar contra este povo, eu dou a eles 5 segundos para saírem de Camboriú, de Balneário de Camboriú e do estado de Santa Catarina, e ordeno que vão embora, se não sofram as consequências da glória de Deus que está caindo sobre nós, e sejam queimados pelo poder de Deus. Senhor, eu ainda te faço um outro pedido. É um pedido de cunho pentecostal, Pai. Ainda nesta noite abre a porta do céu sobre nós e envia sobre este ginásio, sobre esta cidade, uma comitiva alada de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Quero 2 serafins aqui nesta santa tribuna, quero 2 serafins do lado de fora deste ginásio e 4 serafins dentro dele, sobrevoando e esparramando brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Aleluia, amém e amém. Os que podem tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé comigo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite eu quero convidá-los para um passeio pela Bíblia Sagrada. Quero convidá-los para uma compreensão acerca da nossa existência. Por que é que estamos aqui neste lugar hoje adorando a Deus? Por que é que os Gideões missionários da última hora é um sucesso? Por que é que esse altar aqui está fumegando? E por que daqui a pouco o irmão que está do seu lado será sacudido pela presença de Deus? Quero contar com a ajuda dos companheiros aqui na minha retaguarda, para que estendendo as mãos ao céu, orem para que o Senhor venha nos usar. E quero contar com a sua ajuda aqui de baixo, para jogar fogo daqui para cá. Será fogo cruzado nesta noite. Vocês que estão do lado de fora do ginásio, fechem o guarda-chuva, porque vai chover aí também. Porque a nuvem da glória de Deus já repousa sobre nós. Quem concorda comigo, jogue a mão lá em cima e dê um glória a Deus. Segura o som, Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta noite pregar sobre o tema, o grande conflito. Diga comigo, o grande conflito. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 3, na promessa feita pelo próprio Deus aos seres humanos que faziam parte daquela história, a minha alma fica enobrecida por pertencer à fiel promessa daquele texto. Eu fico muito feliz, porque eu sei que o Deus que está lá em cima no céu é um Deus verdadeiro e que cumpre cada uma das suas promessas. Para entendermos o texto e para entender aquilo que este pregador quer repassar a vocês, eu quero lhe pedir um pouquinho da sua atenção e convidar você para voltar nos anos em que estudava muito a Bíblia Sagrada, para tentarmos entender por que é que a raça humana sofre tanto. Quando eu abro a minha Bíblia em qualquer um dos seus livros, eu vejo 2 forças enigmáticas que brigam entre si dioturnamente. Eu vejo as 2 maiores forças cósmicas que podem existir no universo, mesmo o universo visível e aquele metafísico onde não podemos ver, nem tocar, nem entender. A força do bem versus a força do mal. A força de Deus versus a força do diabo. Muitos pensadores e muitos homens que, dado a filosofia, sempre se questionam: se Deus é Deus, por que é que ele criou o diabo? Eles erram aí, porque Deus não criou o diabo.
Deus criou um anjo de luz, um ser que refletia o brilho da sua existência, um ser que tinha no céu uma das maiores autoridades impostas, era um ser que conduzia os demais anjos à adoração ao nome do Senhor. Ele tinha um nome muito mais belo do que diabo ou Satanás. O seu nome era Lúcifer, ou seja, aquele que é portador da luz. Muitas pessoas pensam que nós padecemos por causa apenas dos erros que ocorrem aqui. Muitas pessoas não sabem que o primeiro pecado não aconteceu na terra, ele se deu no céu, se deu nas regiões celestes, se deu entre seres que eram espirituais e o são até hoje. O primeiro pecado foi dado lá em cima e não aqui embaixo. Quando eu começo a meditar nisso, eu fico imaginando Deus criando a princípio os céus e a terra, criando esta terra que agora existe e criando os céus que estão aí por ser vistos e aqueles que ainda não vemos, mas um dia haveremos de ver. Quando eu penso nisso, eu imagino que lá em cima, no céu onde Deus habita, no céu de majestade, numa dimensão santa e divina, onde santos adoravam, onde melhor, anjos santos cantavam e adoravam ao Senhor, havia um que brilhava um pouquinho mais do que os demais, e pensando ele, por causa do seu brilho, podia ter um brilho maior do que de Deus, ele intentou contra Deus uma grande e tremenda investida, carregando consigo a terça parte dos anjos que lá habitavam. Eles lutam contra Deus, a princípio em pensamento, e o Senhor os expulsa lá de cima a baixo. Eu penso que foi uma guerra tremenda, penso que foi uma guerra que tenha durado algum tempo, penso que foi uma guerra que entristeceu muito o coração de Deus, porque pela primeira vez na história de toda a criação, uma trombeta de guerra é tocada nos céus, e agora os santos anjos saem na defesa daquele que não precisava ser defendido, mas que tudo fazia parte de uma história. Então Lúcifer é expulso lá de cima. Quando ele é expulso lá de cima, ele é enviado para as regiões mais baixas, ou seja, para perto de nós, onde nós estamos aqui hoje. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ela coloca um ponto final. Na sequência a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. Hoje já há indícios daqueles que estudam um pouquinho da Bíblia Sagrada e mesmo das histórias seculares, que a terra de Gênesis 1 e 1 e a terra de Gênesis 1 e 2, embora sejam a mesma, estavam em estado diferente. Quando Deus cria os céus e cria a terra, ele cria com perfeição. Quando no original da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, no original diz que a terra era um caos, e caos é destruição, e o meu Deus não criou a destruição. Penso eu que com a queda de Satanás, o impacto do seu poder nesta terra, por ter sido lançado lá de cima, fez com que a terra fosse destruída, tirada da sua órbita e permanecesse por um tempo congelada, sem fogo, sem brilho, sem vida, porque assim, penso eu, ter acontecido. Jesus possa ter lançado luz nisso no livro de Lucas, quando ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora veja bem, estamos ainda no princípio da criação. Deus está agora saindo lá do céu, onde ele mesmo fez, e desce até onde está agora a sua terra, e começa a recriá-la. Ele começa a trazer luz para uma terra que estava em trevas, começa a trazer calor para uma terra que estava fria, começa a trazer vida para uma terra que estava morta. E depois de ter criado, ou transformado esta terra, o Senhor agora faz a principal, a mais bela criatura já existente. Deus não faz com o sopro da sua boca, Deus não faz com a palavra da sua boca, ele a faz com a palma da sua mão. Deus vai num jardim do Éden, lá em um riachozinho, toma nas suas mãos a argila, o barro, e faz um bonequinho. E quando o bonequinho estava pronto, preparado, o Senhor sopra nas suas narinas e nasce então o ser humano, nasce Adão, obra-prima da criação de Deus. E eu posso imaginar a face adorada de Deus ao olhar para Adão, com um sorriso brilhante nos lábios, dizendo, eu criei uma criatura agora, que vai me glorificar, que vai exaltar o meu nome, e que vai me fazer ser feliz enquanto ele existir aqui. Eu abro um parênteses para começar a explicar que quando Deus fez a mim e fez a você, Deus não nos fez para ficarmos calados, Deus não nos fez para ficarmos entristecidos. Eu e você somos a coroa da criação de Deus nessa terra.
Até aquele que está aqui e não se acha belo, tem que entender que ele é a mais bela coisa que Deus criou nesta terra, porque quando Deus olha do céu para cá, Ele não olha para os prédios resistentes feitos por mãos humanas, Deus não olha para a riqueza do potentado dos reis, Deus olha para mim e para você, e quando Ele enxerga o nosso coração cheio de brasa, a alegria no céu e a sua glória se manifesta. Só quem acredita nisso dá glória a Jesus. Deus criou o homem está no Éden, está tudo correndo muito bem como Deus havia pedido, como Deus havia exigido.